mostrando a possibilidade de ir no nome dele apenas, sem levar cargas, sem levar pesos, sem levar uma numerologia espiritual, sem levar um paganismo, sem levar isso, um ritual que não vai ajudar, só vai nos fazer dependentes e refém de algo que Cristo não espera de nós. Ele diz aqui, eu sou a tua sombra à tua direita. Quando eu penso em sombra, eu penso em outro elemento que compõe a sombra, porque a sombra depende da luz. E a Bíblia diz em João 1,7: se andarmos na luz, o que o Senhor pede para nós é andarmos na luz, porque quem anda na luz vai produzir sombra. Agora essas pessoas às vezes estão andando em trevas, e querem sombra. Não vai haver sombra, ele será totalmente sombrio. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, o que nos garante a purificação dos pecados, o livramento e a paz que tanto nós precisamos, é andar na luz. E se nós andarmos na luz, aí eu enxergo com clareza que essa sombra, que esse Deus que se faz como sombra, vai estar presente. Ele diz: eu sou o teu protetor como sombra, mas se eu quero que ele seja como uma sombra, então eu preciso andar na luz. Eu preciso estar na luz. O sentido da luz também nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor está dizendo que esse andar, esse peregrinar na luz, é na palavra dele. E a palavra do Senhor não nos autoriza a nenhuma prática que não seja crer no Senhor Jesus. Ele diz: crer no Senhor Jesus. Não é para crermos em objetos. A Bíblia diz que lá no passado, quando Israel cometeu o pecado, aí houve a orientação de Moisés, ali Arão, para levantar uma serpente abrasadora, e todas aquelas pessoas que foram picadas por aquelas serpentes, olhando para ela, ficavam curados. Uma serpente de metal. E depois que aquela praga cessou, muitos israelitas começaram a ter uma adoração por aquela serpente de metal, até que um homem de Deus quebrou aquilo. Ou seja, as pessoas não entenderam o significado daquela serpente e na verdade olhar para Deus, olhar para Jesus, aí se apegaram naquele metal, se achegaram àquilo que era material. A Bíblia diz que Deus é Espírito, né? E os verdadeiros adoradores devem adorar o Senhor em Espírito. Cristo é a razão da nossa segurança. Ele é a sombra nossa. O Senhor é protetor à sua direita. Mas eu te convido para andar na luz. Convido para o esclarecimento, para a leitura da palavra de Deus. Tantas pessoas que às vezes utilizam a palavra de Deus, inclusive com versículos isolados, para pegarem nas suas crenças erradas. Nós precisamos mergulhar no entendimento da palavra de Deus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor. É nele que você precisa descansar, é no Senhor apenas. Você precisa entregar o seu coração, a sua vida, o teu caminho totalmente para Ele. Nós não negamos, o Salmo não nega que a gente precisa ser socorrido algumas vezes. Ele está dizendo, meu socorro. Então às vezes a gente precisa de ser socorrido de elementos naturais que vêm de improviso e nos fazem sofrer, perder as coisas, dificuldades, né? Que vêm, socorrido de situações espirituais. Nós precisamos, todo caminhante precisa ser socorrido, né? Nós precisamos. Quando ele diz socorro, é porque haverá momentos em que a gente vai precisar de socorro. Mas nessa hora eu quero que você não fique buscando nenhum elemento que não seja
à pessoa de Jesus. Não recorra a nada mais a não ser Jesus. Se você não tiver um companheiro, um amigo, alguém que possa orar com você, corre, entra no quarto e fala: Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me socorre. Entra lá, fale com Ele, peça socorro somente a Ele. Ele vai te proteger. Aqui nos diz que às vezes nós podemos tropeçar, mas Ele vai nos impedir de cair. Ele vai nos impedir, mas é preciso estar olhando para Ele. É preciso estar na luz para que você enxergue que, como aquela sombra que você reproduz, Ele está ali contigo. Nós não podemos agir de outra forma. Então, se nós andarmos nessa luz, teremos essa sombra, essa presença dEle. Ele vai nos proteger, Ele vai te proteger o tempo todo. Então, quem vai te proteger, quem vai me proteger o tempo todo é Deus. Não é um galinho de uma planta, não é. Nós não podemos ficar nessa lição antiga. A igreja de Deus não pode ficar presa a essa lição tão antiga. Olha, isso aqui é um negócio, se você levar esse galinho lá para a tua casa, pelo amor de Deus, a igreja precisa entender a suficiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De uma vez por toda, a igreja de Deus precisa largar qualquer elemento que não seja a pessoa de Jesus. Ele garante essa proteção. E diz que Ele nem dormita te cuidando. Ele não dorme. A palavra diz que Ele está ali atento. O guarda de Israel, ele te protege. Ele nem pisca. Eu me lembro de uma experiência que eu pregava esse mesmo salmo em uma noite de vigília, e eu falava para a igreja que me ouvia na ocasião: olha, você fica tranquilo, Deus vai te cuidar, Deus vai te proteger, creia nele, lance-se nele, Ele é teu protetor, mesmo que você estiver dormindo, Ele vai cuidar. E eu cheguei em casa, eram umas 6 da manhã, deixei o carro para o lado de fora, no contato a chave, porque o carro era emprestado, e fui me deitar. E quando eu estou ali, de repente eu sou acordado por uma pessoa que invadiu a minha casa, e ele era alguém que estava fugindo da polícia, havia matado uma pessoa, e ele estava no meu quarto, e ficou um tempo lá na minha casa. Ele comeu, pegou roupas lá no guarda-roupa, mas a hora que ele me acordou, ele não fez nada comigo, mesmo armado. Eu coloquei a minha roupa, ele disse que ia ficar ali, eu deixei. Eu não senti medo, nenhum medo. Eu fiquei em paz, porque o Senhor estava cumprindo a palavra dele que eu havia pregado naquela noite. O anjo de Deus estava ali comigo, me protegendo. Deus fez cumprir, porque esse é o Deus em que eu quero que você creia. Creia nele totalmente, absolutamente, sem nenhum elemento. Não precisamos de nada a não ser crer, verdadeiramente. A palavra diz: a graça de Deus me basta. A graça de Deus é Cristo manifestado, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Jesus se manifestou. Por que é que eu preciso ficar olhando para o monte? Por que é que eu preciso ficar colocando outros elementos? Por quê? Dizendo para Jesus que eu creio nele, mas eu preciso de ajudar com algum elemento. Você não precisa, eu não preciso. Nós precisamos do Senhor Jesus. Vós sereis verdadeiramente livres, se Cristo vos libertar. Se Cristo te libertou, você é livre. Vá com Ele. Ele é aquele que pode andar por sobre as águas. Quando estava aquele turbilhão lá, aqueles discípulos com medo, Ele aparece andando sobre as águas. Jesus, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. A palavra diz isso. Tudo foi criado por Ele, pelo poder da palavra dEle. Então, Ele total e suficiente para a sua vida, para a sua família. Ele é total e suficiente no seu trabalho. Ele é total. Eu digo, quanto mais nós mergulharmos nesse entendimento, mais nós teremos dessa paz, mais nós teremos dessa segurança, mais Ele vai se agradar, mais nós vamos glorificá-lo. Nós vamos glorificá-lo. Mais bênçãos alcançaremos. Por quê?
Oh, Deus maravilhoso. Eu tenho que dizer, Ele é maravilhoso, tremendamente maravilhoso e suficiente para nós. Ele está tentando aliviar aí a sua carga, o teu peso de coisas que não pode salvar. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais, Ele, percebe o quanto Ele tem? Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Jesus é suficiente. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, é nele, é por ele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos cantar agora esse Deus maravilhoso. Depois eu volto para orar por você, por sua família, né? E aqui nós vamos ouvir o Renato louvando a Deus. Se tiver algum pedido de oração, nós vamos apresentar daqui a pouquinho, para que o Senhor te abençoe. Amém? Renato? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, tuas promessas e tudo que